continuidade ao tema anterior, inicio este sétimo vídeo com a cronologia das varas de pesca com mosca. Nessa segunda etapa do vídeo, vamos entrar no mérito da questão de como as varas são fabricadas. O pré-peg, manta ou tecido de grafite que podem ser combinados com outros materiais para a confecção de varas de pesca, geralmente são fabricados por empresas especializadas em resinas, sendo as mesmas desenvolvidas em diferentes pesos e graus em forma de lâminas. Estas lâminas são resfriadas e enroladas sob forma de cilindro, e aí sim comercializadas com as fábricas de varas. Essa manta é revestida por uma fina camada de epóxi em uma de suas superfícies, ao qual só iniciará a sua catalisação ou cura quando sofrer um processo de cozimento em fornos especiais na fabricação dos blanques das varas de pesca. Vejam nesse exemplo esquemático que eu elaborei para mostrar como seria um pré-peg, tá? A parte do grafite, o perfil do corte já seria um perfil de corte para uma vara de pesca. Atrás você tem um papel especial protegendo a cola epóxi, tá? Nessa manta aqui, nesse pré-peg aqui seria um exemplo, tá? Para a gente ter uma base. Não somente são utilizados na confecção das varas de carbono a resina epóxi. Outro ingrediente importante adicionado ao pré-peg seria o screen. Sua função seria de fortalecer as paredes do costado do tubo de blank, evitando que sofra distorções ou ovalidades quando a vara de pesca estiver sendo usada na pescaria. O screen é uma tela muito fina de diversos materiais, como a fibra de vidro ou alguns metais como o boro, níquel, titânio, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui seria como se fosse uma tela de screen e aqui seria a manta de carbono. A combinação seria mais ou menos essa. Teria sido feita um conjunto, uma sobreposição, e aí sim continuaria o processo de fabricação da vara, tá? A indústria que confecciona as varas de pesca desenvolve malhas de forma a proporcionar uma maior qualidade final da estrutura tubular dos blanques, no qual deverá se manter redondo do começo ao fim, prevenindo assim deformações, rachaduras, empenos, quebra e etc. Para tal, alguns fabricantes de vara utilizam-se de variações nessas orientações das fibras agregadas à manta de grafite, sendo elas posicionadas ou o screen posicionado na vertical, em relação à vertical às fibras de carbono, perpendicular às fibras de carbono ou em diagonal à fibra de carbono. Todo o empenho nessa pesquisa de confecção das malhas destinadas à construção dos blanques, das varas de pesca, tem o intuito de manter os tubos das varas de pesca perfeitamente arredondados, gerar uma redução de peso, proporcionar maior rigidez, o que entendemos como módulo de grafite, além de boas respostas na curvatura do blank e melhor sensibilidade na hora de se pescar. É certo afirmar que as indústrias fabricantes de vara de pesca procuram melhorar a cada ano o seu screen, sempre com o objetivo de conseguir uma sutil melhora no equipamento, com a tendência de torná-lo mais durável, resistente e com o menor peso possível. O pescador aqui agradece. Se ele tiver que pescar o dia todo com uma vara pesada, ele não vai aguentar. Se eu tiver uma vara leve e resistente, vai ser o ideal. E isso que eles procuram as empresas fazerem. Uma vara resistente e leve. Basta pensarmos que, mudando a orientação das fibras da malha, podemos ter um blank de muito sucesso ou nem tanto. Para isso precisamos criar um perfil ao qual é produzido a partir de material altamente refinados e sensíveis. São utilizados máquinas de elevado grau de tecnologia para esta etapa de construção, sendo esta tarefa feita pela engenharia de design de varas, cuja função é desenvolver alta qualidade e desempenho das varas de fly, ou
varas de pesca. Para se chegar a um modelo de perfil de Blank, é necessário uma gama de cálculos de acordo com os materiais empregados. Sendo esta função destinada à engenharia de design de varas, sua preocupação é basicamente fornecer o melhor formato cônico do Blank. Para isso, determina-se qual a espessura da parede, o tipo do composto a ser usado, qual a resistência final do conjunto, visando a performance de ação pretendida no Blank, ou seja, é mais lento, mais rápido. Tá? Este prelúdio todo é para criar um modelo de padrão de vara. Partindo deste modelo criado, se determina a qualidade e a quantidade de material com graduação específica, sendo previsto as diversas tolerâncias que se deseja de cada vara de pesca, de forma que cada modelo possuirá, de acordo com a sua graduação de material aplicado na mesma, uma numeração indicada no seu Blank. Isso consiste em dizer que a graduação de material aplicado em cada modelo cria a numeração específica da vara. Para caso de uma vara de peso 1, teríamos um percentual bem menor de material na sua fabricação. Em comparação com uma vara de peso 5, seria muito maior a quantidade de material. Por sua vez, uma vara de peso 9 teria muito mais material. Tá? Com os seus modelos pré-determinados, a cada vara a ser fabricada, inicia-se a produção, os pré-testes, sendo assim determinados os pesos, as ações, a rigidez, a resistência, os quais são submetidos ao campo de teste para serem avaliados. Lembre-se que isso daí é um pré-projeto. Geralmente, quem faz esses pré-testes são pescadores renomados, vinculados à fábrica ou não, com função de levar ao limite máximo esse equipamento teste, em reais condições de pesca. É correto de se afirmar que nesta etapa certamente ocorrerão problemas que não se poderia avaliar em projetos se não montados o equipamento em pesca. Esses ajustes serão feitos no Blank. Provavelmente volta para a etapa da engenharia de design de varas, com os devidos ajustes. É necessário a mudança do perfil da vara, adequação da mesma para o tipo de pescaria indicada que aquele equipamento se destina. Um processo que está sujeito a ser repetido várias vezes até que se consiga uma performance desejada. Aí sim, a fabricação vai ao público-alvo. A fabricação ocorre através de moldes de aço usinados de forma cônica, conhecidos como mandril, feitos de aço inoxidável e cromado, os quais são utilizados na fabricação de vara de pesca. Inicia-se o cortado do pré-peg ou manta, ao qual é enrolado ao redor do mandril para formar o tubo da vara. Bom, aqui eu tenho um exemplo esquematizado. A manta já estaria previamente sendo envolvida no mandril. Lógico que esta manta aqui, essa manta é colocada não com a mão, e sim com uma prensa hidráulica, tá? E aqui nós teríamos um exemplo de como ficaria, tá, a manta no mandril. Dependendo do tipo de composto utilizado na manta, teremos padrões de ação de cada modelo de vara, sendo elas classificadas por sua ação, especificando as lentas, as progressivas, as rápidas, as extra rápidas e etc, etc. Podemos pensar do porquê algumas marcas de varas são melhores do que outras no seu desempenho, qualidade, modelo, padrão e assim, sendo detentoras de bom taper e de ações mais agradáveis do que outras no mercado da pesca. É certo concluir que o conjunto de taper, diâmetro, manta de grafite, mais a resina epóxi, tende a criar as características de ação, peso, resistência de cada modelo de cada vara. Isso também pela forma que se aplica a manta ao redor do mandril, sob baixa ou alta pressão, sua densidade da estrutura da vara, garantindo uma maior resistência
quando finalizada. Para isso, devemos considerar o uso de máquinas específicas neste processo. Prosseguindo no conceito, temos a fase do celofane, ou colocação de um filme externo sobre a manta aplicada no mandril. Aqui eu tenho um exemplo simbólico aqui também, nesse mesmo mandril, que seria o celofane, e ele é colocado de forma a manter esta manta de grafite protegida, comprimida. Seria mais ou menos isso, né? Nós teríamos isso aqui estaria totalmente envolvido pelo celofane, protegendo esta manta que vai ser depois cozida no forno. Então esse celofane tem a função de comprimir, manter a manta protegida e pressionada aqui também, para não se deformar na hora do cozimento. Sua função consiste em comprimir a manta de forma a garantir suas características externas e proporcionar perfeita aderência e impregnação entre o epóxi e a manta, quando for ao forno. Nesta etapa, a temperatura do forno é em torno de 200 a 300 Fahrenheit, 95 a 150 graus Celsius mais ou menos, utilizando ar quente para tal processo de catalisação ou cura do epóxi. O cozimento é feito entre 50 a algumas horas. Não dá para determinar exatamente, cada tipo de resina ou de manta vai pedir um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Isso faz necessário pelo tipo da resina que está sendo utilizado, como assim foi explicado. A próxima etapa seria a extração do mandril do blank, ou o pugling. Para tal se usa uma máquina longa, onde o mandril é travado na sua extremidade, ela é presa aqui, e a prensa hidráulica força esse mandril para trás e o blank se solta dele, sem danificá-lo. Inicia-se um processo de retirada do celofane. Como eu estou fazendo aqui, é retirado esse celofane, tá? Ele estava aqui, ele sai fora, e aí sim, ficaríamos só com o blank para ser polido e mandado para uma outra etapa. Terminando essa etapa, vem a etapa dos testes dos mesmos, por uma equipe de engenharia de blank que vão fazer as verificações de tolerâncias máximas em máquinas especiais para que a tensão que a vara envergue sem quebrar. Verifique os encaixes, terminações e detalhes de acabamento, tudo da forma manual. São pessoas, inclusive, especializadas para fazer esse setor e com bastante experiência, porque não pode existir erro nesta hora de ajustes. Finalmente chega a hora de colocar a cor no blank, através da pintura epóxi brilhante ou fosca, indo em seguida aos vários idas e voltas de fornos para secagem. Após seco, os blanks são destinados ao setor de montagem, acabamento para finalização e serem embalados e remetidos às lojas de pesca. Agradeço a todos que estão me prestigiando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado.